Eu sou Tássio Luciano, sou concluinte do curso de psicologia, né? Psicólogo em formação. Estou no 10º período do curso e eu tinha preparado aqui um material, um roteiro, uma pauta para conversar com a professora Ana sobre fatores ligados aos estudos que potencializam transtornos psicológicos. O Instagram está com bug. Eu não vou mais fazer lives pelo Instagram. Vou pesquisar uma outra plataforma, uma outra forma de me conectar com as pessoas que não seja o Instagram, já que o Instagram tem dessas dificuldades. Eu não vou ser mais vítima dele, me preparar, deixar vocês cientes, vocês entrarem, comparecerem e acontecer esse tipo de coisa. Então vou fazer aqui para deixar salvo no IGTV, para complementar, né, o que Ana já fez. Então vou fazer uma breve explanação do conteúdo, porque não vai ter a mesma graça, obviamente, porque a gente tinha discutido a pauta em dupla, mas eu vou fazer essa live só para ter esse registro e deixar salvo e não deixar vocês sem o devido conteúdo, tá certo? Não vou esperar as pessoas entrarem, vou começando, porque o meu objetivo é concluir o conteúdo e deixar salvo lá no IGTV para vocês conferirem, tá certo? Então, já que eu já falei do objetivo, já me apresentei, agora eu vou falar sobre o que são os transtornos psicológicos, porque o tema são fatores ligados aos estudos que potencializam transtornos psicológicos, então não faria sentido eu falar dos transtornos, dos fatores, sem antes dar uma breve explicação do que são esses transtornos psicológicos. Então, um transtorno psicológico ou transtorno mental, você pode encontrar na literatura também com a nomenclatura transtorno mental. Então, pelo próprio nome, que já diz transtorno, significa que a mente da pessoa não está funcionando de forma adequada. Então, transtorno, minha gente, significa que uma determinada função psíquica da pessoa está reagindo inadequadamente para a vida dela, para o contexto, para as relações sociais que ela tem com outras pessoas. Então, quais são esses funcionamentos psicológicos? Que funções são essas que ficam comprometidas quando se tem ali um transtorno instaurado? O pensamento, o sentimento, as percepções, as sensações, o modo que a pessoa se relaciona com os outros, com o mundo, estão afetados. Até a forma que ela se relaciona consigo mesma está sendo afetado. Por isso que é um transtorno. Aí você pode até pensar assim, mas Tássio, como é que os transtornos psicológicos eles são desenvolvidos? Primeiro, não é uma única causa, minha gente. Por ser transtornos, é multideterminado, é multicausal, é um conjunto de fatores que levam uma pessoa a desenvolver um transtorno psicológico. Vou falar de alguns aqui, tá certo? Biológicos, fatores biológicos, por exemplo, a predisposição genética. A pessoa pode ter aí uma carga de hereditariedade que pode levar ela a desenvolver um transtorno psicológico. Tem pesquisas científicas que diz que filhos de pais ansiosos têm mais tendência, mais predisposição a serem ansiosos também, né? Tem toda uma discussão aí em torno do ambiente familiar, mas também da predisposição genética. Psicológicos também, fatores de funcionamento psicológicos, quadros de estresse intenso, características de personalidade da própria pessoa. Então, tem aí algo em torno do funcionamento mental do próprio indivíduo, da própria pessoa. E também fatores sociais, agressões externas, contexto social em que vive a pessoa, o paciente. Por exemplo, estamos vivenciando ainda a pandemia de Covid-19. E isso afeta o funcionamento mental de várias pessoas, né? Isso porque o contexto ele está sendo muito turbulento. Então, isso significa que se o paciente, a pessoa, já tem uma herança genética, uma carga genética, mas também precisa ter traços de personalidade que predispõem a ela a desenvolver um transtorno mental, né? É preciso de um gatilho, algo externo que ative esse transtorno, né? Existe uma discussão que é da epigenética. Você tem ali o gene, mas você precisa do meio externo para poder ativá-lo, não é isso? Pode ser um trauma, um relacionamento abusivo,
algo que perturbe o equilíbrio e o bem-estar dessa pessoa, né? Outro conceito também que pode levar uma pessoa a desenvolver um transtorno psicológico é a vulnerabilidade, o grau de vulnerabilidade dessa pessoa. Então, vulnerabilidade é a possibilidade de cada pessoa ter um transtorno psicológico. Então, vai ser somado aí vários fatores que vão influenciar o surgimento desse transtorno psicológico. Então, tudo isso que eu já conversei com vocês, a hereditariedade, problemas biológicos, problemas familiares, violência, falta de afeto, experiências traumáticas, abuso sexual na infância, situação de tragédias e desastres coletivos, abuso de substância, álcool e outras drogas. Logo, o transtorno psicológico ele pode acometer qualquer pessoa, né? Ninguém está isento de ter. Inclusive, minha gente, existe também coisas biológicas, funcionamento biológico que pode afetar e a pessoa ter um transtorno. Por exemplo, os hormônios da tireoide. Se a pessoa tem um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, isso vai afetar também o funcionamento psíquico e mental dessa pessoa. A pessoa pode desenvolver depressão, ansiedade, mas é psicológico por si só? Não. A raiz está lá no biológico, né? A tireoide. Mas, se a gente for levar a discussão por outro caminho, toda doença ela é psicossomática. Toda doença física também tem uma carga psicológica e toda doença psicológica também vai ter uma manifestação física no corpo. Agora vou comentar um pouco mais com vocês a respeito da hereditariedade, que é esse componente biológico que as pessoas têm para ter o transtorno psicológico. Casos na família, como eu já falei, mas por si só não vai definir se a pessoa vai ter o transtorno. A pessoa pode ter uma tendência a reagir de um modo ou de outro, mas pode não desenvolver transtorno, né? Por si só, a gente tem que levar em consideração também os fatores individuais de cada pessoa. Fatores sociais, como eu já falei, os transtornos psicológicos podem ser desencadeados por algum acontecimento social. Quando um evento social ele afeta a maneira significativa e doentia no funcionamento psíquico de alguém, denominamos de fator psicossocial. É o fator psicossocial do transtorno psicológico, que é quando o indivíduo ele vai interagir com o seu meio, com o seu entorno. Então, vou citar alguns fatores sociais para transtorno psicológico aqui. O ambiente, as relações sociais e interpessoais que podem produzir sofrimento mental nas pessoas. Então, vejam, minha gente, como é complexo para você ter um transtorno psicológico. Não é simplesmente só os estudos. Por isso que eu botei como tema, eu e Ana, a gente discutindo, fatores ligados aos estudos que potencializam o transtorno psicológico. Então, esses fatores, eles vão se somar, eles vão se agregar ali para poder a pessoa desencadear, desenvolver um quadro de um transtorno psicológico. Ela pode já ter a predisposição genética, já ter casos na família. Pode ser também que o meio social dela é turbulento, algum componente no próprio corpo ali, que a pessoa tenha uma doença, um quadro de estresse, enfim. É multideterminado os transtornos psicológicos. Agora, trazendo para a parte bem legal, bem interessante, as mudanças provocadas na fase escolar, que podem potencializar ali, se somar a outros fatores e a pessoa desenvolver um transtorno psicológico. Primeiro deles, os períodos de passagem, o ciclo de passagem de cada etapa de estudo, de desenvolvimento. Por exemplo, da educação infantil para o ensino fundamental, porque ali muda-se de série, muda-se de escola, de amigos, de relação social, né? Do ensino fundamental para o ensino médio, né? Vai aumentando-se também a responsabilidade, o nível de cobrança dessas pessoas. E do ensino médio para o ensino superior, e do ensino superior para o mercado de trabalho, né? No final do curso, muitos estudantes se deparam com estágios curriculares, TCC, alguns trabalham. Então, tem aí toda uma série de pressões externas do meio que podem potencializar transtornos psicológicos. Então, tem alguns estudantes que desenvolvem quadros ansiosos, quadros depressivos,
casos fóbicos também, e por aí vai. A lista é muito extensa. Outro meio que eu pesquisei, que eu pude me debruçar nos livros e tal, é a capacidade de adaptação. Com essa mudança de fase escolar, de rotina, é necessário, é cobrado do estudante que ele tenha uma capacidade de adaptação muito grande, porque tem muita mudança acontecendo ali. Flexibilidade cognitiva, ansiedade de desempenho, autocobrança, autocrítica, pressões acadêmicas, de rendimento que esses estudantes são cobrados. Outra coisa também que pode potencializar transtornos psicológicos é esse novo perfil que o estudante passa a compor. Ele agora precisa, à medida que vai crescendo de etapas do ensino fundamental para o ensino médio para o ensino superior e do ensino superior para o mercado de trabalho, vai demandar desse estudante organização e independência. Ele precisa gerir por si só sua rotina de estudos, de trabalho e de tantas outras coisas. E agora, na pandemia, estamos vivenciando o ensino híbrido, que muitos professores tiveram que readaptar suas agendas, suas rotinas, aprender novas ferramentas, novas tecnologias. Nós, estudantes, não estávamos habituados com esse formato. Já escutei relatos de estudantes dizendo que está sendo muito estressante, muito desgastante, enfim. São nuances desse processo que estamos vivenciando. Outro fator que pode ser somado e desencadear transtornos psicológicos são os diversos lutos, né? Que quando você passa de uma fase para outra, de uma etapa para outra de ensino, você perdeu de certa forma o que vinha na etapa anterior. Com isso, você precisa elaborar, viver esse luto e reorganizar essa energia psíquica que você tinha para outras instâncias da sua vida, né? Construir novas relações, novos vínculos. Crise pode ser um momento de crise, essas diversas etapas de ensino, até o ensino híbrido, a pessoa não encontra recursos para lidar com essas mudanças, recursos materiais, financeiros, psicológicos. Então ela se vê ali numa crise. Várias crises estamos vivenciando com essa pandemia, não é isso? E fatores individuais, cada caso é um caso. Todas as pessoas que estão nesse contexto de pandemia vão se afetar da mesma maneira, o seu psicológico? A resposta é não. Por quê? Cada pessoa é única. Cada pessoa tem ali os seus recursos de enfrentamento, sua capacidade de adaptação ao meio, né? A tendência pode ser a mesma, estamos todos no contexto de pandemia, mas a forma de lidar é própria de cada uma. E quando eu estava preparando o roteiro, essa apresentação, essa conversa com vocês, eu encontrei maior concentração de pesquisas na saúde mental de estudantes universitários, né? Que seria um tema para uma live inteira, né? E agora, minha gente, estou me encaminhando já para o fim, né? Eu gostaria de falar dos transtornos psicológicos mais comuns, né? Com esse quadro de pandemia, de dificuldade nos estudos, enfim. Primeiro, eu vou falar de estresse, depressão e ansiedade, que é algo muito comum, muito cotidiano, né? Mas também existem outros. Existem fobias, existe também síndrome do pânico, que é outro tipo de fobia. Existe transtorno de personalidade. Então, as psicopatologias, elas são muito extensas e muito complexas. Mas eu vou falar desses três principais, que é algo que... Ansiedade é algo que todo estudante já passou, vai passar de alguma maneira na sua vida. Então, vou falar agora sobre o estresse. O estresse, por si só, ele não é ruim. E também não é uma emoção. Ele é um estado de adaptação que é exigido da pessoa. O estresse pode ser positivo, quando ele desafia a pessoa a buscar novas oportunidades, a se adaptar, a modificar seu meio, ou negativa, quando o estresse ele tem sido uma ameaça para as pessoas. Então, o estresse vai depender de como nós vivenciamos as nossas experiências com ele, né? Então, o estresse, minha gente, ele é necessário para o nosso corpo, porque o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele regula algumas funções do nosso corpo, né?
mas em excesso pode ser prejudicial, né? Porque ele deprime, ele prejudica o sistema imunológico, que é o estresse agudo ou crônico. Então, todo estudante passa por estresse em sua vida. A forma que ele vai reagir, que ele vai gerir esse estresse é que vai fazer a diferença. Ansiedade. Ansiedade também não é algo ruim. A ansiedade ele é um sentimento que ele é adaptativo para a nossa espécie, né? Que é normal, todos nós sentiremos ansiedade. O problema é quando essa ansiedade ela prejudica o funcionamento do indivíduo, das suas relações, né? Então ele se torna prejudicial, começa a atrapalhar o funcionamento, se torna um transtorno de ansiedade, que pode ser ansiedade generalizada, fobia social, ansiedade de desempenho e tantos outros tipos. Então, a pessoa que vive um quadro de transtorno de ansiedade vive um medo, uma preocupação, uma agitação em excesso. Ela não consegue sair desse quadro se não tiver uma ajuda profissional, né? Daí nós, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, para vir com esse apoio, né? Depressão. Nem todo mundo que está triste está deprimido. E nem todo mundo que está deprimido vai manifestar essa depressão com tristeza. Por quê? Primeiro que a tristeza é uma emoção que todos nós vivenciamos. Existem pessoas com depressão que não ficam tristes. Você pode dizer, mas como assim, Tássio? Lembra que cada pessoa ela é única? Então, agora, uma coisa, um quadro, um sintoma, ele é típico em todo tipo de depressão. É a anedonia. O que é a anedonia? Dificuldade da pessoa sentir prazer nas coisas que ela gostava. Prazer na vida. Ela enxerga o mundo em tons de cinza. Então, se ela gostava de estudar, ela não tem mais prazer em estudar, não tem mais prazer em trabalhar, de conhecer novas pessoas, enfim, fica nesse ciclo, né? Parece que a vida parou ali para ela. Então, ela precisa de ajuda, de suporte, de apoio. Então, minha gente, já falei o que é, para fazer uma breve revisão. O que são transtornos psicológicos, né? Quais são os tipos mais comuns, depressão, ansiedade, estresse, né? Falei também dos componentes que envolvem, né, a questão do ensino, provocados em cada fase escolar. Agora, eu vou concluir falando sobre os caminhos para o cuidado. Primeiro, para que você, estudante, não seja prejudicado com sua rotina, com o seu funcionamento cotidiano, vocês precisam desenvolver o autocuidado. O que é isso, Tássio? A capacidade que você tem de cuidar de você mesmo, com carinho, com gentileza. Não é só o autocuidado físico, se alimentar 3 vezes por dia, fazer lanches, atividade física, dormir. Não, o autocuidado mental, psicológico. Você desenvolver padrões saudáveis, né, relacionamentos saudáveis, com pessoas que te tragam bem-estar, fazer meditação, leitura, escutar uma música, controlar o nível de estresse, ter momentos de lazer, controlar os seus pensamentos, reconhecer suas emoções. Esse é o autocuidado na sua totalidade. Outra coisa que você precisa para ter um bom autocuidado, um bom caminho, é a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você saber identificar suas emoções, sentimentos e lidar com eles. É fácil, Tássio? Não é. E o que é que eu preciso para desenvolver a inteligência emocional? Autoconhecimento e psicoterapia. Procurem um psicólogo, uma psicóloga para lidar com esses sentimentos, minha gente. Já passou o tempo, né, de que psicólogo tinha esse estigma de que era para louco, para louca. Mas na pandemia, mais do que nunca, os psicólogos e psicólogas foi que deu esse apoio à saúde mental, né? Seja através de plantões, de psicoterapia individual, em grupo, enfim. Não acompanhei os comentários aqui no chat, que eu estava preocupado em dar conta desse conteúdo, até porque o Instagram só pode ficar entre 40 a 50 minutos, né? Estava um pouco ansioso, né? Porque saiu do padrão aí, do que eu tinha preparado, mas espero que vocês gostem. Assistam esse vídeo que vai ficar salvo no IGTV. Muito obrigado de coração, abraço virtual em todos vocês, em todas que entraram, acenaram, deram boa noite, né? Ficaram aí, nem que sejam uns 10 minutinhos para escutar o que eu tinha para falar.
Infelizmente, a tecnologia ela tem desses atrapalhos, dessas dificuldades, da conexão não pegar, a plataforma não dar certo. Eu já fui afetado assistindo aula remota, minha gente. Eu entrei na aula, estava tudo bem, aí deu queda de energia, a internet caiu, não pude mais assistir a aula. E aí? Então a gente tem que ter flexibilidade e capacidade de adaptação. Lembra que eu falei disso aqui durante a minha explicação, a minha fala? Então é isso. Beijo, beijo grande, um abraço e até a próxima live, a próxima palestra, a próxima oficina, o próximo encontro. Beijo para quem acredita, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite. Tchau, tchau, pessoal.